Muito bem. O nosso estudo de hoje, que vai tratar sobre o socorro de Deus para livrar o seu povo, está com a sua base no livro de Esther. E nós vamos percorrer o livro de Esther a fim de entender como a manifestação sobrenatural e maravilhosa de Deus socorreu o seu povo num momento de perigo, num momento de adversidade, e também como é que Deus usa as pessoas nos lugares certos, no tempo certo, para que a sua vontade seja operada através delas. Eu quero ler com você o texto para iniciar, que está em Isaías capítulo 64, versículo 4, que diz o seguinte: Porque desde que o mundo é mundo, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu um Deus como o nosso, que trabalha para aqueles que nele confiam. Esse é o nosso texto e a nossa lição de hoje, a nossa terceira lição, é o socorro de Deus para livrar o seu povo. Olha só, a Bíblia registra a história que revelam claramente o socorro de Deus para livrar o seu povo. Uma dessas histórias diz respeito ao período em que o povo judeu estava exilado e subjugado sob o domínio persa. Foi nesse período que ocorreram os fatos descritos no livro de Esther. Nesse estudo bíblico, nós vamos refletir sobre o grande livramento que o Senhor concedeu aos judeus durante aquele tempo. Veremos como o socorro de Deus se revelou de forma extraordinária em favor do seu povo. Primeiro, vamos dar uma olhada no contexto do socorro de Deus, no pano de fundo, né? Vamos dizer assim, no ambiente em que esse socorro aconteceu. O povo judeu havia sido levado cativo para a Babilônia sob o governo de Nabucodonosor. Após o Império Babilônico ter caído perante a conquista persa, os judeus continuaram exilados. O livro de Esther registra exatamente esse período. Naquele tempo, o Império Persa estava sendo liderado por Xerxes I, ou o rei Assuero. Tal como havia sido revelado ao profeta Daniel, o rei Assuero acumulou grandes riquezas, mais do que todos os seus antecessores, é o que nos diz Daniel capítulo 11, versículo 2. Mas dentro daquele reino, uma crise se instala e ela está escrita ou descrita no livro de Esther, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 12, que eu passo a ler com os irmãos. Veja só. Esther, capítulo 1, versículo 1 ao 12. Foi no terceiro ano do reinado do rei Xerxes, imperador de um reino muito grande, formado por 127 províncias que se estendia da Índia até a Etiópia. Naquela época, o rei Xerxes reinava em seu trono na cidade de Suzã. No terceiro ano do seu reinado, ele promoveu um grande banquete a todos os governadores, auxiliares e oficiais do exército, e eles vieram de todas as partes da Pérsia e da Média. A comemoração durou 6 meses e ele mostrou a imensa riqueza do seu reino e a glória da sua majestade. Quando terminou a comemoração, o rei deu um banquete especial para todos, desde o mais rico ao mais pobre. Foram 7 dias de festas realizadas no jardim interno do palácio. Os enfeites do jardim eram verdes, brancos e azuis, amarrados com fitas de um pano vermelho muito caro conhecido como púrpura,
e essas fitas estavam ligadas por argolas de prata que ficavam presas em colunas de mármore. Havia bancos feitos de ouro e de prata colocados nos pisos de mármore nas cores preta, vermelha, branca e amarela, e outras pedras preciosas. Pela generosidade do rei, as bebidas eram servidas em copos de ouro de diversos modelos e também havia muito vinho fabricado especialmente para o rei. Todos tinham a liberdade de beber o quanto quisessem, pois o rei tinha dado ordem aos oficiais para deixarem que cada pessoa se servisse à vontade. Na mesma ocasião, a rainha Vasti deu uma festa para as mulheres que estavam no palácio do rei Xerxes. No 7º dia, quando o rei Xerxes estava alegre por causa do vinho, chamou os 7 ajudantes particulares que o serviam. Os nomes desses ajudantes eram Neumã, Biztá, Arbona, Bigtá, Abagda, Zetar e Carcas. Ele deu ordem a esses ajudantes para trazerem a rainha Vasti, e ela devia usar a coroa real. Ele queria mostrar a todo o povo e aos seus súditos a beleza dela, pois a rainha era de fato uma mulher muito bonita. Mas quando os ajudantes falaram com a rainha sobre a ordem do rei, ela se recusou a ir. O rei ficou furioso e indignado. Olha, aí começa uma crise instaurada no reino do rei Xerxes. Na ocasião, Assuero promoveu essa festa extraordinária. E o que nós observamos aqui no relato é que quando ele estava embriagado, resolveu exibir a sua esposa. E a dona Vasti, não quis ser exibida aos convidados do rei. E por ter recusado obedecer à ordem do rei, Vasti foi deposta da sua posição, ou seja, ela deixou de ser a rainha daquele império. Aí, o socorro de Deus começa a se revelar, preparando um momento para o futuro que ainda não estava estabelecido. Vamos ler Esther, capítulo 2, versículo 1 a 4, que vai nos dizer o seguinte: depois que passou a indignação do rei Xerxes, ele começou a pensar em Vasti, naquilo que ela fizera e no decreto contra ela. Então os seus ajudantes disseram: vamos sair e procurar as moças virgens mais bonitas do reino para o rei. Vamos nomear pessoas em cada província para escolherem moças bem bonitas que venham morar no palácio real. Hegai, o ajudante pessoal do rei, vai cuidar do harém para que as moças façam um tratamento de beleza. E depois disso, a moça que o rei achar a mais bonita será a rainha em lugar de Vasti. O rei concordou com essas palavras e mandou que se fizesse tudo de acordo com o plano. Olha só, Assuero, foi aconselhado por alguns dos seus servos a escolher uma nova rainha. O rei seguiu o conselho dos servos a fim de arrumar uma nova esposa. Ele deu ordens para que moças virgens e formosas de todas as províncias fossem reunidas e trazidas como candidatas ao palácio em Suzã. E entre essas moças estava Radassa, nome hebraico de Esther. Radassa fora criada por alguém, e a Bíblia fala e inclui aí nessa história o nome de um homem que praticamente vai fazer toda a diferença. É este homem Mordecai. Vamos ler capítulo 2, versículo 5 ao versículo 9, para acompanhar essa história. Ora, na cidade de Suzã havia um judeu chamado Mordecai, filho de Jair,
Jair era filho de Simei, e Simei era filho de Quis, da tribo de Benjamim. Mordecai tinha sido preso quando o rei Nabucodonosor destruiu Jerusalém e fora levado cativo para a Babilônia, junto com Joaquim, rei de Judá, e com muitos outros. Esse Mordecai tinha uma prima jovem e muito bonita, por nome Radassa, também chamada Ester. O pai e a mãe de Ester haviam morrido e Mordecai trouxe a menina para casa para ser criada como se fosse a sua filha. Quando a ordem do rei foi divulgada, foram trazidas muitas moças ao palácio real em Suzã e colocadas sob os cuidados de Hegai. Ester também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, responsável pelo harém. Hegai achou Ester muito bonita e fez o possível para ela sentir-se feliz. Ele deu ordens para que ela tivesse alimentação especial e recebesse tratamentos de beleza. Ele deu a ela 7 moças do palácio para servirem como criadas e também o melhor lugar da casa das mulheres do palácio. Era uma cultura diferente da nossa e Ester foi tratada dessa maneira, sem que ainda tivesse noção do papel dela na realidade e na necessidade do seu povo. Como podemos ver, Ester, órfã, criada por Mordecai, seu primo, ela era temente a Deus e Mordecai também era um homem temente a Deus. É óbvio, nós acreditamos que ele, Mordecai, educou Ester de acordo com os princípios dos mandamentos do Senhor. No final daquela história toda, nos diz o livro de Ester, capítulo 2, 15 a 19, que a escolhida foi Ester. Após um ano de preparação, Ester se apresentou perante Assuero e a Bíblia nos diz que Ester alcançou favor de todos quantos haviam. Então o rei a amou mais do que todas as mulheres. O texto bíblico informa que ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. Isso está relatado em Ester, capítulo 2, versículo 17. Assim, Assuero lhe fez rainha em lugar de Vasti. As qualidades demonstradas por Ester claramente eram resultado da providência divina, do socorro de Deus para livrar o seu povo. Uma grande crise precede o socorro de Deus. Ester, capítulo 2, versículo 21 a 23, vai nos relatar essa crise. Ester 2, 21 a 23. Um dia, quando Mordecai estava de serviço no palácio, dois dos homens de confiança do rei, que eram guardas do portão do palácio e que se chamavam Bigtan e Teres, ficaram revoltados e planejaram matar o rei Xerxes. Mordecai ouviu falar do plano, passou informação à rainha Ester, e a rainha contou ao rei, dizendo que a informação tinha vindo de Mordecai. Investigaram o caso e os 2 homens foram julgados culpados e enforcados. Tudo isso foi cuidadosamente registrado no livro da história do reinado na presença do rei. Olha só, após Mordecai destruir um plano desses 2 eunucos que desejavam matar o rei, quem acabou sendo exaltado e reconhecido foi Amã. Foi Mordecai que descobriu,
mas não foi Mordecai que levou a fama. Quem levou a fama e se beneficiou dessas informações foi um dos seus ministros chamado Amã. Ele, grande contraste, ou esse grande contraste entre a promoção de Amã e a falta de reconhecimento para com Mordecai, é característico na narrativa do autor desse livro. Há um destaque especial do escritor dizendo que um foi exaltado e o outro foi humilhado de maneira que injusta com relação ao processo e com relação à contribuição que cada um havia dado para que o rei fosse poupado. Amã foi promovido e não foi só isso. A Bíblia diz que ele foi promovido e encheu-se de orgulho. Porque depois de ter sido promovido, Amã ficou furioso pelo fato de Mordecai não lhe render honra. Isso significa que Mordecai não se inclinava perante ele. Apesar da origem de Amã ser incerta, é possível que ele tenha sido um descendente de Agag, o rei dos Amalequitas. E quem conhece um pouquinho da história bíblica vai ver que os Amalequitas eram inimigos mortais do povo judeu. Os Amalequitas, durante a história do povo judeu, era aquele tipo assim, era uma pedra no sapato do povo judeu. Caso isso esteja correto, então nós podemos compreender um possível motivo para a recusa de Mordecai inclinar-se diante de Amã. Agora, o invejoso e perverso Amã não conseguiu tolerar o comportamento de Mardoqueu. Ele inquietou e ficou irado e planejou ou arquitetou um plano para matar não somente a Mardoqueu, mas a todo o povo judeu do reino de Xerxes. O plano de Amã era um verdadeiro genocídio. Ele não dava nem mesmo a oportunidade dos judeus se defenderem. Amã, inclusive, conseguiu persuadir Assuero e o extermínio dos judeus foi decretado. Está registrado em Ester, capítulo 3, versículo 8 ao versículo 10, e diz o seguinte: Então Amã foi falar com o rei Xerxes sobre o assunto. Existe certo povo espalhado por todas as províncias do seu reino, começou ele, cujas leis são diferentes das leis de todas as outras nações. Eles não obedecem às leis do rei, portanto, não é conveniente que o rei deixe esse povo viver. Se for do agrado do rei, faça uma lei para que eles sejam destruídos, e eu pagarei 350 toneladas de prata ao tesouro real para cobrir as despesas com a execução dessa gente. Olha só a armação. O rei aceitou a proposta e confirmou a decisão, retirando do dedo o anel e o deu a Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo dos judeus. Foi assim que começou a orquestração para acabar com o povo de Deus. Quando soube do que estava acontecendo, Mordecai rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinzas. Isso, quando fala na Bíblia, quer dizer que a pessoa entrou em contrição, busca, em clamor, não é? A Deus. Ele levantou um grande clamor. A mesma atitude foi tomada por todos os judeus que ouviam as notícias sobre o decreto nas diferentes províncias. E aí a gente começa a ver a ação de Deus, o plano, a orquestração de Deus para socorrer o seu povo de acordo com os seus propósitos.
Olha o que nos diz Esther, capítulo 4, versículo 13 ao versículo 14. Vai dizer o seguinte: mandou essa resposta a Esther. Você pensa que pode escapar porque mora aí no palácio, quando todos os outros judeus forem mortos? Se você ficar calada numa ocasião como esta, o socorro e o livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e os parentes do seu pai morrerão. Quem sabe, se não foi para uma ocasião como esta, que você foi escolhida como rainha. Olha o entendimento aqui de Mordecai, não é verdade? Se você ficar quieta, vai morrer todo mundo. Você não vai escapar. Mas quem sabe não foi exatamente para fazer a diferença que Deus colocou você onde você está colocada. Mordecai procurou Esther para que ela fizesse algo a respeito. E a princípio, Esther mostrou-se temerosa, pois ninguém podia entrar na presença do rei sem que ele convidasse. Naquele momento, já fazia algum tempo que o rei não convidava Esther para estar diante dele. Então, ela estava sob risco. Mas Mordecai lembrou Esther que a posição que ela ocupava poderia fazer parte do propósito do Senhor para socorrer seu povo. Mordecai também disse que mesmo que ela não fizesse nada, certamente o socorro de Deus se levantaria de outra parte. Nós lemos isso no versículo 14. E nesse momento, Mordecai teve uma demonstração exemplar de confiança em Deus em meio às adversidades. E acho que essa confiança que nós realmente precisamos ter na nossa vida, e saber que Deus vai se manifestar para resolver e dar resposta às necessidades que dizem respeito ao seu povo. Aqui é assim, Deus vai fazer. Se você quiser, Deus pode usar você para fazer. Se Deus usar você para fazer, ok. Mas se não, Deus vai usar outra pessoa e você poderá não ser poupada por ser omisso. Bem, Esther entendeu. Ela orou, ela jejuou, ela buscou o Senhor. É o que nos diz o seu livro, capítulo 4, versículo 15 a 16, dizendo o seguinte: Então Esther mandou responder a Mordecai: Vai, reúna todos os judeus em Suzã. Façam jejum por minha causa. Não comam nem bebam nada durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas vamos fazer o mesmo. E depois, ainda que seja contra a lei, irei ao rei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Será que essa mulher tinha coragem? Será que ela estava correndo risco? Mas olha só, com a sabedoria que ela recebeu da parte do Senhor, ela procurou, sob risco, o rei e convidou juntamente com Aamã para um banquete. Olha a estratégia dela. Depois, outro banquete também foi marcado. E nesse segundo banquete, Esther contou ao rei sobre o plano que havia contra ela e seu povo. Ela desmascarou Aamã no meio da festa, no meio do banquete, na presença do rei. E ali já se revelava claramente o socorro de Deus para livrar o seu povo. Deus vem sempre no momento certo. Deus manifesta a sua bondade, a sua misericórdia através dos seus meios no momento correto. E é muito importante que eu e você estejamos sempre à disposição, porque Deus
faz isso através também e especialmente através dos seus filhos. Deus fez o rei se lembrar de Mordecai e esse mandou Amã desfilar com ele pelas ruas da cidade. O capítulo 6, versículo 11, vai mostrar Amã puxando um cavalo, Mordecai sentado nesse cavalo e Amã agora humilhado, exaltando Mordecai, dizendo: é assim que o rei faz com aqueles que honram o rei. Essa é a vontade dele. O próprio Amã, que estava articulando um plano para matar o povo judeu, porque tinha raiva de Mordecai especialmente, agora desfila pela cidade exaltando o próprio Mordecai. Esther intercede pelos judeus e o capítulo 7, versículo 1 a 10 vai nos mostrar isso e eu quero ler com você. Então o rei e Amã vieram ao banquete de Esther. Outra vez, quando serviam o vinho, o rei perguntou a ela: qual é o seu pedido, rainha Esther? O que é que você deseja? Seja o que for, eu darei a você, mesmo que seja metade do meu reino. Por fim, a rainha Esther respondeu: se eu posso contar com o favor do rei, e se for do agrado do rei, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Pois eu e o meu povo fomos vendidos para sermos destruídos e mortos. Se apenas nos tivessem vendido como escravos e escravas, eu não ia dizer nada. Porém, nenhuma aflição como essa justificaria incomodar o rei. Que conversa é essa? Perguntou o rei Xerxes. Quem teria coragem de tocar em você? Onde está ele? Esther respondeu: o inimigo é adversário e adversário é Amã, este homem perverso. Então Amã começou a ficar apavorado diante do rei e da rainha. O rei ficou furioso, deixou o vinho e saiu para o jardim do palácio. Enquanto isso, percebendo que o rei já tinha decidido condená-lo, Amã se levantou para implorar que a rainha Esther tivesse pena dele e não deixasse que fosse morto. Amã se atirou sobre o sofá onde a rainha Esther estava sentada. E nesse momento, o rei voltou do jardim do palácio. Será que ele quer abusar da rainha aqui no palácio diante dos meus próprios olhos? Gritou o rei. Sem demora, os oficiais do rei cobriram o rosto de Amã com um pano. Então Arbona, um dos homens de confiança do rei, disse: Majestade, Amã deu ordens para construir uma forca de cerca de 20 metros de altura perto da sua casa para enforcar Mordecai, o homem que salvou o rei de ser assassinado. Então o rei deu esta ordem: enforquem Amã nela. Fizeram como o rei mandara, e Amã morreu na forca que ele tinha preparado para Mordecai. E com isso, a ira do rei se acalmou. Eu sei que o relato, gente, é bastante grotesco para as realidades que nós experimentamos hoje. Mas essa era a realidade, esse era o contexto e esse era o comportamento social natural daquela época, e nele nós percebemos como houve uma reviravolta com relação ao povo de Deus que injustamente havia sido acusado e haveria um genocídio, e por causa da intercessão de Esther, ele foi salvo. Amã foi enforcado na mesma forca que havia preparado para Mordecai. Assim, os judeus puderam resistir aos seus planos de extermínio.
e Mordecai também foi levantado como segundo homem depois do rei. Exatamente o mesmo posto que havia sido ocupado por Amã. Como é que nós podemos, como isso pode nos servir de lição? Os crentes realmente enfrentam períodos de crises e desespero. Não é porque eu e você somos filhos de Deus, povo de Deus, que nós não encaramos adversidades. Mas, queridão, querida, em momentos assim, nós, o povo de Deus, devemos buscar a ajuda do Senhor e permanecer fiéis a Ele, ainda que essa fidelidade nos custe a vida. Deus é o Senhor da história. Ele controla e governa todas as coisas. Você pode estar passando ou em qualquer momento vir a enfrentar adversidades, pode ser humilhado, pode ser vilipendiado, pode ser caluniado, você pode ser preterido, mas Deus tem um plano e nós precisamos confiar nesse plano, porque o plano de Deus para a nossa vida é bom. Ele diz: eu é que sei os planos que eu tenho para você. Então, entre o plano do mundo, seu plano, e o plano de Deus para a sua vida, você ficaria com qual? Deus tem capacidade de mexer os céus e a terra para que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados pelo seu decreto. Então, sem dúvida, o socorro de Deus virá no momento certo sobre a sua vida. Não tenha dúvida que Deus é o Deus da provisão, Deus é o Deus do socorro, Deus é o Deus do livramento. O socorro do Senhor para livrar o seu povo, conforme registrado no livro de Esther, revela a soberania divina no cumprimento dos seus propósitos. Deus tem um plano para mim e para você. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano para a sua casa. Deus tem um plano. E esses planos serão cumpridos porque os planos, os propósitos e as promessas de Deus não podem sofrer nenhuma natureza de interferência, porque Deus é soberano e aquilo que ele declarou, aquilo que ele prometeu vai acontecer, porque Deus não se arrepende e Deus não volta atrás na sua palavra. Ele, dentro de um contexto diferente do nosso, é verdade, mas o livro de Esther relata como ele, o Deus Todo-Poderoso, reverteu uma situação praticamente definitiva em favor do seu povo. A palavra de Deus diz que se eu e você obedecemos a Deus e buscarmos ao Senhor e de forma contrita nós reconhecemos a nossa condição, o Senhor vai se manifestar e vai sair em nossa defesa em qualquer tempo e em qualquer lugar. Essa é uma segurança, essa é uma promessa e essa é uma confiança verdadeira que nos faz caminhar seguros no amor e no poder de Deus. Você é povo de Deus? Você faz parte da família de Deus? Deus vai prover as suas necessidades e vai proteger você em todo o tempo, sob qualquer circunstância, diante de qualquer necessidade, porque isso honra e glorifica o seu santo nome. Vamos orar pedindo que a palavra do Senhor possa ser uma realidade presente na nossa vida e que a gente reconheça que Deus pode todas as coisas e que nele a gente confie totalmente. Pai querido, Deus maravilhoso, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra aos nossos corações. O livro de Esther traz esse relato, Pai querido, impressionante de como as coisas podem ser revertidas praticamente do nada, quando o Senhor interfere, porque a tua palavra diz que é o Senhor que inclina o coração do rei.
dizendo que até mesmo a decisão dos poderosos podem ser, Pai querido, influenciadas, podem ser mudadas, podem ser revertidas em favor dos seus filhos. Quero te pedir que, em nome de Jesus, cada um de nós não nos esqueçamos nunca que o Senhor é o Deus da provisão, que o Senhor é o nosso advogado, que o Senhor é a nossa defesa, que o Senhor é o nosso amparo, que o Senhor luta por nós, que o Senhor nos defende, que o Senhor nos protege. Nos ajude, Pai, para que essa realidade seja experimentada nas nossas relações afetivas, familiares, conjugais, na nossa saúde, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, que possamos viver de modo digno da vocação que fomos chamados e garantir sobre as nossas vidas essa tão linda promessa. É a oração que faço, Pai. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Maravilha! Coisa linda demais a palavra de Deus aos nossos corações, tá bem? Bem, quero agradecer a presença de cada um de vocês. Muito obrigado, tá? Pela companhia de sempre. Que a palavra do Senhor encontre um lugar especial no seu coração e que ela possa produzir os frutos, a fim de que em você e através de você o nome do Senhor seja glorificado, tá? Se você tiver alguma pergunta, tiver alguma dúvida, manda para mim aqui no privado, tá bem? E aí, se for de interesse geral, eu compartilho com todos, tá? Mas acredito que o Senhor já tenha falado ao seu coração. Isso é muito bom. Fique livre para compartilhar se assim desejar, tá bem? Esse é uma aula gravada. Eu vou terminar agora e quero agradecer a todos vocês pela sua presença e nós nos vemos na próxima terça-feira, ao vivo e a cores. Fiquem todos na paz do Senhor e até terça-feira que vem.